que teve aquela situação em que ela teve fotos dela publicadas, né, na internet, sem seu consentimento. E acabou gerando uma legislação que hoje agracia em vários aspectos, porque vinham ocorrendo, decorrente dos relacionamentos, esse tipo de violência também, que era a divulgação da intimidade, né? A pessoa com raiva, aproveitando-se que detinha fotos, vídeos, ou ameaçava, ou mesmo chegava a publicar. E nós não tínhamos ainda uma legislação que tratasse, porque a sociedade ela vai se adequando conforme as necessidades. E nós sabemos que a internet, a rede social, não é uma coisa de 30, 40 anos atrás, né? Então, hoje, qualquer pessoa acessa a rede social e lança seu próprio conteúdo, né? Faz um conteúdo. E, como não existia, depois dessa legislação, começou um processo completamente diferente. Eu gostaria de saber o seguinte: existe hoje alguma medida que o judiciário possui para educar os agressores? Porque, assim, a gente não vai estar botando todo mundo na cadeia porque não cabe. Mas tem que haver medidas, né? E as pessoas me questionam muito sobre essas medidas, que possam gerar, de certa forma, uma conscientização. O objetivo não é acabar com ninguém, mas conscientização. É verdade. É verdade. Esse é um desafio, né? Juliane estava aqui falando quais são os desafios. Esse é um grande desafio. Porque o que acontece nesses casos é que, assim, a gente vê, né, nessa questão da educação dos agressores, né? A gente vê que, assim, eu, antes de ser juiz, eu trabalhei na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. E lá na Defensoria tinha um setor que era o Núcleo de Execução Penal. E esse núcleo sempre recebia cartas, né, dos presidiários, né, pessoas condenadas que estavam cumprindo pena, para dar encaminhamento a medidas jurídicas, para progressão de regime, para saída temporária, né, várias coisas que os apenados vão tendo direito conforme vão cumprindo a pena. E nessas cartas, e sempre chegavam cartas, né, de homens condenados por violência doméstica. E essas cartas eram muito interessantes porque elas sempre diziam assim: essa mulher desgraçou minha vida. Eu tô preso por causa dessa mulher. Né? Quer dizer, a pessoa está presa porque cometeu um ato de violência contra uma mulher, mas ele não é capaz de perceber que a responsabilidade por ele estar preso é dele mesmo, foi ele que cometeu o ato de violência. E assim, então você vê que esse homem, ele pode, né, vai terminar de cumprir a sua pena, vai sair da cadeia, e quando ele estiver, né, no meio social de novo, convivendo com as pessoas em liberdade, ele vai ter outra namorada, outra esposa, e ele vai começar tudo aquilo de novo, porque ele não percebe que ele tem responsabilidade por essa conduta. Hoje o judiciário tem alguma iniciativa para reeducar esses homens? Aqui em Berimbau, infelizmente, não, né? Existem algumas iniciativas, infelizmente, assim, ainda isoladas, né, no judiciário aí pelo Brasil, mas aqui em Berimbau ainda não, né? E aí é importante a gente dizer assim, essa questão do atendimento, né, dos casos de violência contra a mulher, não é uma atribuição só do judiciário, e não pode ser feita só pelo judiciário, né? É uma situação semelhante à que a gente encontra na infância também. As políticas públicas de atendimento da infância
e das mulheres, elas têm que ser feitas em rede, né? O judiciário tem que se articular com o município, né? Com a assistência social, com a saúde, né? Para poder ter um atendimento mais eficaz, inclusive no atendimento aos agressores, né? Porque realmente, se a gente não trabalha na recuperação do agressor, ele vai só mudar de vítima, né? Vai passar de uma vítima para outra. E isso não resolve o nosso problema social. Então, é um grande, da mesma forma que na infância, né? O judiciário tem um papel importante também na infância, né? De regularizar, por exemplo, fazer as adoções, decidir sobre as crianças que estão em situação de violência, se vai suspender o poder familiar, se vai fazer um acolhimento da criança, mas é preciso também que os outros poderes, né, os outros órgãos públicos que têm também o seu papel, né, na implementação do atendimento dessas pessoas, disponha dos serviços, né, necessários para esses encaminhamentos. Doutora, eu quero lhe dar um testemunho, falando nas questões de adoção. O Rubens também tem uma pergunta. Eu tenho uma amiga que ela dá os laudos, os pareceres a respeito da adoção. E ela disse, recentemente, ela é assistente social de formação e ela, né, tem esse trabalho junto à comarca, acho que é tipo terceirizado, eu não sei exatamente como é que funciona. E ela disse que depois da senhora, os números de adoção, da efetivação da adoção em Conceição do Jacuípe aumentaram muito, sabe? Eu acho que a gente precisa reconhecer isso. Eu não sabia que se adotava tanto em nossa cidade. Não sabia, né, que se adotava tanto. E ela disse, poxa, amiga, a gente está aqui, sabe? A coisa andou, sabe? Eu acho que a gente precisa reconhecer isso, que adotar é um ato é muito diferente. É um amor, né? É um amor real, amor de mãe, amor de vida, mas você de total desprendimento. Então, assim, reconhecendo, né, talvez algo que a sociedade da gente não saiba que se adote tanto. Né? Eu posso dar uma palavra, posso fazer uma campanha aqui. Passa sim. Porque é muito importante falar desse tema, né, da adoção, porque assim, na verdade o que acontece, né? Isso é uma exigência do CNJ, uma exigência do tribunal, e eu acho que está certo, né? Sempre que a gente chega na comarca, a primeira coisa que a gente faz é ver como é que estão os processos da infância, né? A primeira coisa que eu faço, né? Eu cheguei aqui na comarca em abril, e a primeira coisa foi ver os processos da infância e as medidas protetivas. Então, estava assim, né? A infância estava bem até adiantada, porque o colega que estava aí antes de mim já tinha dado bastante ênfase nessa área, né? Mas, assim, é um trabalho que sempre o tribunal pede que a gente priorize, né? E está certo. Então, o que eu fiz, né? Dei sequência ao trabalho do meu colega e para andar as adoções que estavam aí pendentes, né? De solução há muito tempo. Mas é importante também dizer o seguinte, que existe ainda no Brasil, eu tenho visto isso, eu vi isso em Caravelas, que foi a primeira comarca onde eu passei, e aqui também é assim, um pouco também por responsabilidade do judiciário, né, que ficou ausente pelo interior durante muitos anos,
mas também pela falta de implementação das políticas públicas voltadas para a infância. Né? A gente vê que pelo interior é muito, muito raro a gente encontrar um serviço de acolhimento das crianças que precisam ser acolhidas. Né? Na comarca onde eu passei não tinha, aqui também não tem. Então, isso dificulta muito o processo de adoção, tá? Porque o que acontece? As adoções, elas têm sido feitas de forma irregular, né? As famílias querem adotar, elas têm conhecimento que tem uma mulher que está grávida e não tem condição de cuidar do filho, aí entram em contato, né? Cidade pequena, todo mundo sempre conhece alguém, essas pessoas acabam entrando em contato e essa mulher então entrega a criança diretamente para a família que quer adotar. E aí a criança fica com aquela família, obviamente vai criar o laço afetivo com a família e depois a família vai regularizar essa adoção. Né? Vai entrar na justiça e vai ter início o processo de regularização da adoção. Mas não é assim que deveria acontecer. Né? Como que deveria ser o processo de adoção, de acordo com a lei? O processo deveria se iniciar com a habilitação das pessoas. Né? A pessoa tem interesse em adotar, o que a pessoa faz? A pessoa faz um processo de habilitação. Ela vai ser avaliada pela justiça. Como que funciona esse processo? Igual, esse processo ele é um processo totalmente gratuito, tá? Não é necessário advogado, embora se a pessoa desejar, pode contratar um advogado para ajudar a orientar, né, os documentos e tudo, mas não é necessário. É um processo gratuito, a pessoa pode, igual, chegar lá no cartório criminal da comarca, preencher a ficha de adoção, né? Ficha de pretendente de adoção, entregar os documentos que são especificados, vai ser feito um processo, vai chegar até mim esse processo, eu vou mandar fazer uma avaliação psicológica e social dessa pessoa, né, pretendente à adoção por um profissional, né, psicólogo, assistente social. Vai ser feito, a pessoa tem que fazer um curso de preparação à adoção, né? Esse curso hoje pode ser feito de forma virtual. Aqui na comarca a gente não tem de forma presencial, algumas comarcas têm, né? Mas pode ser feito de forma virtual pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia ou outro tribunal do Brasil. Tem tribunais do Brasil que aceitam inscrição de pretendentes de outros estados. A pessoa vai fazer esse curso, vai ter o Ministério Público vai dar um parecer sobre essa pretensão, né? Vamos ver se está todos os documentos corretos, se o parecer da assistente social e da psicóloga foi favorável, a pessoa fez o curso, tudo certo, a pessoa vai ser incluída no Cadastro Nacional de Adoção, né? De pretendentes à adoção. Ela vai preencher também o perfil da criança que ela pretende adotar, né? Idade, sexo, irmãos, se ela está disposta a adotar uma criança com deficiência, né? E aí ela vai ser incluída nessa lista. Essa lista é como se fosse assim, um app de relacionamento. Né? De um lado a gente tem os pretendentes, do outro lado a gente tem as crianças. Essas crianças são quem? Quem são essas crianças? Né? São crianças que já passaram pelo processo de destituição do poder familiar.
São crianças que já foram retiradas da família biológica, porque a família não teve condição de cuidar dessas crianças. Ou são crianças que foram entregues pela mãe para adoção, né? Aquela mulher que ficou grávida, que não tem condição de cuidar da criança, ela tem o direito de entregar a criança para adoção. E também é um processo que passa pelo judiciário, né? O processo de entrega da criança para adoção e o processo de destituição do poder familiar. São processos que passam pelo judiciário. Então, o judiciário, ele conecta, né, essas pontas. As pessoas que querem adotar e as crianças que podem ser adotadas. E aí, quando o sistema, né, hoje é um sistema, ele é atualizado todos os dias, o sistema identifica assim, aqui tem uma criança do perfil que a família se dispõe a adotar, e aqui tem uma família que se dispõe a adotar essa criança. Então, o sistema gera uma notificação, e aí o adotante, a pessoa que pretende adotar, ela vai ser avisada que surgiu uma criança disponível para adoção. Aí vai ser feita a aproximação da família com essa criança e vai ter um período de convivência, né? Nesse período vai ter uma avaliação, vai ter uma nova avaliação da equipe, né? No caso psicológica e social, vai ter uma nova avaliação. O Ministério Público vai opinar novamente, né? Pode ter uma audiência com o juiz, o Ministério Público, para ver se está tudo certo, e aí vai ser concluída a adoção, né? Mas aí, então, é muito importante que exista realmente o judiciário, né? Na comarca, funcionando na área da infância e juventude. E é muito importante que exista uma rede de atendimento da criança e das mães. Porque como que vai acontecer essa entrega da criança para adoção? Né? Precisa que a rede de assistência social, a rede de atendimento à saúde, né? Onde a mulher faz o pré-natal, que identifique essa situação e dê o encaminhamento. Aí as pessoas, né, não vou falar isso mais a gente, mas... E no caso da criança que é retirada da família porque a família não tem condição de cuidar, é importante que exista o sistema de acolhimento, porque é o sistema de acolhimento que vai cuidar dessa criança enquanto não surge a oportunidade, né, enquanto não surge um pretendente compatível e habilitado para adotar essa criança, né? Para colocar essa criança numa família definitiva. Então, se não existe essa preparação da rede de atendimento, e se não existe um judiciário, não vai acontecer a adoção legal, né? O que vai acontecer? Vai acontecer o que tem acontecido de entrega direta de crianças para famílias adotantes, né? E aí as pessoas falam assim, mas se a mãe quer entregar o filho para adoção, ela vai ter que entregar para um desconhecido. Assim, é um desconhecido? Sim, é um desconhecido. Mas por que existe esse sistema? É um desconhecido que passou pela avaliação do Poder Judiciário, né? É uma avaliação que a gente verifica os antecedentes criminais da pessoa. A gente manda fazer uma avaliação psicossocial, sim, né? E a pessoa passa por uma capacitação, né? Para ela entender, passa por esse curso de preparação para ela entender as dificuldades que ela pode enfrentar, né, na adaptação da criança à família, e também alguns aspectos legais da adoção, que são importantes para ela tomar essa decisão, porque é uma decisão séria, né? Então, assim, são pessoas desconhecidas, mas são pessoas que passaram por uma avaliação
do judiciário, né? Uma avaliação assim, como que eu vou dizer? Uma avaliação séria, né? Agora, e por que não deve ser feita a entrega direta? A entrega direta, ela gera uma situação de insegurança para a criança, né? Você pensa assim, eu vou entregar, estou grávida, não tenho condição de criar meu filho, eu vou entregar para fulano, porque eu sei que fulano é uma pessoa boa, vai cuidar bem da criança. Bom, pode ser, né? Pode até ser. Fulano é uma pessoa boa e vai cuidar bem da criança, mas, primeiro, você sabe onde fulano mora, né? A mãe, no caso. A família biológica vai saber quem é a família adotiva. E, no futuro, isso pode gerar uma situação de insegurança para a criança. Porque, de repente, no futuro, se essa mãe se arrepende da adoção e vai procurar essa criança, e vai querer tirar essa criança da família adotiva, né? Isso não é uma situação, como que eu vou dizer, não é uma situação boa para o desenvolvimento da criança, né? Então, no processo de adoção legal, a família biológica não sabe quem é a família adotiva, né? Nem a família adotiva sabe quem é a família biológica. Quando a criança completa 18 anos, ela pode, se ela quiser, saber quem é a família biológica. Mas, enquanto ela está, né, crescendo, se desenvolvendo, não vai ter esse risco, né, de ter essa desestabilização da família. Então, primeiro, o processo de adoção legal, ele tem essa segurança. E segundo, o processo de adoção legal, ele é feito também dessa forma para evitar tráfico de criança, né? Porque para evitar o comércio de crianças, né? Porque isso, infelizmente, existe, né? Pessoas que têm conhecimento da situação de vulnerabilidade da mãe e vão, né, compram a criança de alguma forma ou fazem algum tipo de negociação com a criança, né? Então, é feito para evitar também esse tipo de risco. Pois é. Uma aula. Rubens tem uma pergunta.